Bom dia. É duro ser pai e mãe, né? Eu estava mais tenso com ela cantando do que comigo mesmo que eu vou falar. Estava assim, ansioso. Há pouco tempo atrás, Nelson, eu descobri que você me dava balão, né? Você me enrolava. Eu convidava ele, não vai dar e tal, né? O Nelson é bem tímido. Mas sabe o que eu fazia isso nas quartas-feiras? Eu nunca queria convidar pregadores já mais antigos da igreja, anciãos. Quando eu estava na direção do culto quarta-feira, eu pegava sempre os irmãos que estavam na quarta-feira e que nunca iam à frente, né? Jovens, mesmo idosos, tá? Lançar para, mas eu nunca preguei. Falei, por isso mesmo, vamos lá pregar, né? Inserir as pessoas. Muita gente começou a pregar ali. E foi o que aconteceu comigo. Quando essa igreja estava em construção, né? O seu Gregório e a dona Horaida eram muito amigos da minha mãe. E minha mãe ajudou muito aqui também, né? E às vezes a gente vinha, mesmo sendo membro da igreja central, minha mãe e eu, nós vínhamos toda quarta-feira aqui. E chegou a ter vários cultos de quarta-feira, onde haviam 4 pessoas, né? Eu, minha mãe, o seu Gregório e a dona Horaida, 5 pessoas, e a dona Francisca também, que já era membro daqui, falecida, a dona Francisca. E um dia desses aí, o seu Gregório virou para mim e disse assim, prepara um sermão, você vai pregar uma quarta-feira. E eu nunca tinha pregado, né? Eu comecei numa quarta-feira também, aqui, mas não aqui, aqui estava em obras ainda, era uma sala lá no fundo, um salãozinho ali, e eu fiquei desesperado, mas foi, vamos lá. Está ali, gente, a gente vai ficando velho, né? Sou professor no Colégio Adventista há 16 anos, então, toda igreja que eu vou, ou tem aluno ou ex-aluno, né? E aqui tem aluno e ex-aluno, né? Eu entrei primeiro, encontrei foi o Jean, né? Jean que está no som, lá no fundo, lá. Eu tinha... ex-aluno, né? Pai de aluno, né? O Sérgio, que era meu vizinho, fui professor dos dois, né? Tá aí o Mateuzinho também lá. Beleza, Mateus? Aí... O Jean, eu tinha cabelos antes de ser professor dele, tá, gente? Depois... ele ali. Tá aí. Beleza. Então, vamos lá. Vou começar com dois textos do livro Mensagens aos Jovens, de Ellen White. Primeiro, vamos nos atentar aqui a um texto que também está em Patriarcas e Profetas. Assim, a tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é nosso próprio ato. Não está no poder da terra, nem do inferno, compelir, né, ou obrigar alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio em sua força e podemos vencer. Espera aí, não é culpa de Satanás, então, meu pecado? Não é isso que a gente fala o tempo todo para os outros e para nós mesmos? Eu sou fraco, pecador, Satanás é muito mais forte que eu. Ele me vence sempre, né? A gente às vezes pega até texto bíblico para justificar nosso pecado, né? A gente fala assim, a carne é fraca. Jesus falou isso. Então eu posso usar. Mas o contexto que Jesus falou não foi esse. Jesus estava sofrendo porque ia morrer. Ninguém quer morrer. Jesus também não. Jesus não veio assim, desceu do céu e falou assim, eu vou morrer. Não, ele estava sofrendo o peso da morte. Ele falou, Pai, tem outro jeito que não seja eu morrendo? Mas se não tiver, eu vou morrer do mesmo jeito, né? Esse era o contexto. Ele falou, eu estou preparado, emocionalmente estou preparado, mas eu não quero. Então, Satanás é muito mais forte que eu. Não é culpa dele o meu pecado, ele vai estar falando que não é. Como é que faz então? Está difícil entender isso às vezes, né? Se Satanás é tão poderoso, e ele é poderoso, pense
Quem era Satanás antes de ser Satanás? Lúcifer. Quem era Lúcifer? Era o anjo mais top das galáxias, era Lúcifer. É muito simples assim, ó. Existem dois tipos de seres no universo: Deus, Criador, e o resto. O resto é criatura. De todos os planetas habitados, os anjos, nós aqui, todos criaturas. Quem era o mais forte, mais inteligente, mais bonito e mais poderoso das criaturas? Lúcifer. Ao ser expulso do céu, ele deixou de ter essas habilidades, essa inteligência, esse poder? Não. Então eu enfrento ele, eu perco. Então a culpa é dele. Aí ele White vem falar que não é. Outro texto do mesmo livro. Vai óculos de novo, vem óculos, fica velho, não enxerga. Página 60. Está falando das pessoas que caem na tentação. Fala assim, ó. Aventuram-se, nós, né? No terreno de Satanás, e ele os reclama. Então ele está falando assim, ó. Quando eu sou tentado, eu estou indo no terreno de Satanás. E ele vai reclamar, falou, opa, você está aqui, é meu. Continuando, mesmo raciocínio dela. Mesma página. Aqui que fica pior o negócio. Os que tentaram o diabo a tentá-los terão de fazer desesperados esforços para libertar-se do seu poder. Então ele está falando aqui, ela diz o seguinte: eu tento Satanás a me tentar. É o cutucar a onça com a vara curta, né? Há alguns anos atrás, não sei se vocês vão lembrar disso, uma notícia de que um leão atacou um menino no zoológico. E o braço do menino inteiro foi arrancado. Aí muita gente fala, precisa matar o leão, né? Em que contexto isso aconteceu? O pai quis tirar uma foto do filho perto do leão. Falou, filho, pula a grade de segurança. Aí o filho pulou. Criança, obedece ao pai. Fica bem perto da jaula do leão para tirar uma foto. E a criança foi. O que o leão fez? O leão é leão, né? Ele tentou puxar o menino para dentro, para ele comer o menino. Ele é leão. E saiu o braço inteiro da criança. Aí a culpa era de quem? Do leão. Não tinha um monte de gente querendo matar o leão? É isso que a gente faz com o nosso pecado. Eu entro no terreno de Satanás, brinco no quintal dele, e ele fala, agora é meu. Eu falo, não, eu volto para Deus, a culpa é dele lá, ó. Quando que começou isso? Começou lá no Éden. Eva pecou. Adão pecou. Deus chega para Adão e fala, Adão, o que aconteceu? Falou, essa mulher que você deu para mim, nem pedi. Dormi, acordei e estava ela aí já. A culpa é dela, não é minha. Veio a Eva, o que aconteceu? Falou, a serpente que o senhor que fez aí, que me enganou. Chegou para a serpente não fala, né? A gente sempre transfere a culpa para alguém. Sabe aquela história, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser? É isso aí. Então, a culpa não é minha, a culpa é de Satanás. Foi ele que me enganou. Ele engana a gente mesmo, lógico, a função dele no universo é essa, né? Ele é especialista em enganar. Mas ela está falando, não é, a decisão final é minha. Imagine um cara mega inteligente como é ele. A gente que está aí há mais de 6.000 anos de pecado, tem pessoas que são especialistas em imitar outras, né? Tem, imitam artistas e tal, e a gente ouve assim, fica igual, né? Fica igualzinho, fala, nossa, como é que consegue? É a mesma voz, o mesmo jeito de falar tal. Agora você imagine Satanás, né? O quanto ele conhece, como ele consegue fazer as coisas.
O que ele faz na realidade comigo? Ela fala assim, ó, pontos fracos, né? Você tem pontos fracos? Tenho, eu tenho. Toda tentação serve para mim? Não. Serve para você todas? Não. Não serve. Satanás pode ser o que for de ruim, mas ele não perde tempo. Ele não vai me tentar, por exemplo, colocando alguém perto de mim fumando. Eu não vou ficar com vontade. Primeiro porque eu tenho rinite, a pessoa fuma perto de mim, eu vou começar a espirrar e vai ficar o resto do dia, não serve para mim. Então ele não vai chegar assim alguém, né? Quer experimentar? Para mim nunca foi tentação. Então ele vai colocar na minha frente o quê? Coisas que eu tenho vontade, coisas da minha inclinação, da minha vontade. Por isso que fala, quando eu vou tentar Satanás a me tentar, eu tenho vontade de beber, eu vou no bar. O que vai aparecer de gente querendo me convidar para beber e para ler amigo, por quê? Porque eu tenho inclinação para isso. Sabe aquelas propagandas da internet, né? Você entra num site de tênis. Gostei, não comprou nada. O resto da semana só vem propaganda de tênis para você o tempo todo. Por quê? Porque a matemática ali sabe, ele viu tênis, então vamos colocar propaganda. Satanás faz isso para a gente. Nos algoritmos dele, ele faz isso para a gente. Vai colocando o que interessa. Mas Adriano, Ellen White, meus... Vai basear o seu sermão nela? Não tem nada na Bíblia, não, que fale disso? Tem. Tem sim. Vamos lá agora. Texto bíblico. Tem gente que não acredita em Ellen White, né? Fala que não é inspirada, mas só para a gente fazer a introdução, né? Vamos lá no finzinho da Bíblia, lá em Tiago. Gente, é um livro tão curtinho, tão cheio de informação. Lá em Tiago, lá no finzão da Bíblia. Tiago 1. Vamos lá. Tiago 1, verso 13. Lá depois de Hebreus, um pouquinho antes de Pedro, de João, das epístolas. Vamos lá. Ele fala assim, verso 13 em diante. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Isso é óbvio, né? Deus não dá o mal. Apesar de muita gente falar que Deus dá o mal para a gente, né? Deus é perfeito e só nos oferece o bem. Todo o mal é causado por Satanás. A gente sabe disso. Então ele já descarta, ao ser tentado, não é você, não é Deus, não vem de Deus. Ao contrário, então, em oposição a isso, cada um é tentado por quem? Por Satanás? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é cobiça? Vontade de fazer, de ter aquilo. Quer dizer, eu sou tentado por mim mesmo? Sim. Continuando. Quando esta quem? A cobiça. O atrai e seduz. Então é um processo que vai se desenvolvendo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, ele está comparando o processo como uma gestação, como uma fecundação e uma gestação. É rápido? Não. Demora. Quando a minha esposa ficou grávida do Felipe, e a Manu era pequenininha, a gente foi contar para ela, né? Falou assim, Manu, você vai ganhar um irmão. Ela tinha 3 anos, né? Ela, quando? Hoje? Ela vai ganhar um irmão hoje, né? Queria logo. Não, filho, demora ainda, né? Aqui ele está falando, como é que a tentação funciona? A minha cobiça me atrai. Putz, eu gosto de
ver o que não é muito bom na internet, né? Pornografia, por exemplo. Muitos divórcios têm acontecido por causa disso. Aí, mas será que eu vejo? Será que eu não vejo, né? Sou cristão. Será que eu devo ver? Não devo? Abro o site, não vou ver não. Né? Fica aquele, vou ver só uma vez. Vou ver só um pouquinho, dá uma olhadinha ali. Pede perdão. Aí um outro dia, o segundo dia é mais fácil que o primeiro, não é? Sabe aqueles ditados antigos, né? Que as pessoas sem muita instrução acadêmica criavam, mas com muita sabedoria, né? Porteira que passou um boi, passou uma boiada, né? A hora que você arrombou a porta, é mais fácil entrar. Segundo dia é mais fácil, terceiro é outro. E aí, né? A minha cobiça gera, ou seja, concebe, e depois vai virando ali o nenezinho, né? Vai criando o monstrinho, né? Até gerar o quê? Morte. Vamos lembrar algumas passagens bíblicas que provam isso. Vamos pensar lá. Eva estava ali no jardim, eram para ficar juntos, né? Deus falou, fiquem juntos. Ela acordou, ele estava dormindo, e falou, vou andar sozinha, qual o problema, né? Aí trombou ali com a serpente, a gente sabe a história e tal. Satanás foi enredando Eva. Fez o que com a fruta? O que Satanás fez? Enfiou na boca da Eva. Segurou ela para o cabelo e falou, come, aproveita sozinha aqui essa noite. Não. Deve até ter comido. Ele falou, não mata não, vou comer. Deu na mão dela, ela pegou, tomou a decisão e comeu. Levou para Adão. Adão falou assim, ai, caiu a casa agora. Eva do céu, o que você fez, né? Entre Deus e Eva, ele escolheu Eva e comeu também. Foi decisão de quem? Dele. Satanás não obrigou, não forçou. Eles tomaram a decisão. Quanto tempo demorou isso, a gente não sabe. Mas, né, a Bíblia é resumida, a gente não sabe quantos minutos ou segundos Eva ficou conversando com Satanás ali, mas a gente sabe que ela tomou a decisão sozinha. Jesus no deserto. O que ele foi fazer no deserto? Orar. Para quê? O ministério dele ia começar. E ele ia sofrer muito no ministério. Perseguição o tempo todo. Então, ele foi orar. Quando ele cansava de orar, daí ele orava, né? E orar. Satanás falou, quer saber esse rapaz aí, será que ele é Jesus mesmo? Será que ele é o Messias? Porque ele não tem conhecimento de tudo, né? Ele é um ser criado. Quem vai resolver isso sou eu pessoalmente, não vai ninguém. Não vai anjo secundário nenhum, sou eu. Foi lá. Jesus em jejum. Você já teve fome? Putz, esse horário já está batendo aquela fominha boa, né? Eu nunca passei fome, eu não sei se alguém aqui passou. Passar fome 2 dias, 3 dias sem comer, morador de rua, pessoas carentes, então, enfim. Carinha de pão, não tem uma carinha de pão? Pensou? Transforma aí, faz um pãozinho. Alimentou tanta gente, né? Fez milagres, né? Putz, transforma aí, ó. Qual é o problema? Qual é o erro? Qual é o pecado que existe em eu comer quando estou com fome? Nenhum. É errado eu comer com fome? Não. O problema não era o comer, era fazer um milagre, resolver o seu próprio problema, e Satanás ia chegar para o universo e falar, está vendo como não dá para cumprir as leis de Deus? Não dá. Teve que fazer milagre, ó. Furou.
Não funcionou. Olha que ousadia. Carregou Jesus no colo e levou lá no telhado da igreja, não é no pináculo do templo, lá no topo. Como é que Jesus foi parar lá em cima? Satanás levou. Abusado, né? O que ele falou para Jesus? Pula. Você não está citando a Bíblia para se defender? Na Bíblia fala, Deus vai dar ordem para os seus anjos, não vai deixar você cair, tropeçar em pedra. Pula daí, ele te salva. Por que Satanás não empurrou Jesus lá de cima? Porque não é ele que decide o pecado. Se fosse ele que decide, ele teria jogado Jesus lá de cima. Ele não queria Jesus morto. Ele queria Jesus pecando. Então ele coloca Jesus na beiradinha do templo, lá em cima do telhado, fala, Jesus, olha lá, pula aí, ó, você não vai morrer não, você não é filho de Deus. Você acha que Deus vai deixar você morrer? Os anjos vão te salvar, não vão? Vai, pula, prova para mim que você é Deus. Pula aí, só uma vez. Você já ouviu isso na sua mente? Todo mundo já ouviu isso, né? Uma vozinha assim, só uma vez, não tem problema não. Vai na aula no sábado uma vez, vai fazer a prova uma vez, plantão no trabalho é só uma vez. Bebe aí, só um golinho. Experimenta, só uma vez, só uma vez. Precisa quantas vezes para se perder? Uma. Mas ele não jogou Jesus. Ele deu a oportunidade de escolha para Jesus. Ele colocou a tentação na frente de Jesus. Ó, vai lá. Não funcionou. Por que ele ofereceu os reinos desse mundo para Jesus? Você já parou para pensar nisso? Jesus veio aqui para ser rei? Não. Ele passou um filmão, né? Primeiro filme, né? Satanás passou um filmão para Jesus, mostrou o planeta inteiro. Falou, viu, você veio aqui para salvar essa turma inteira aqui? É isso que você veio fazer? Você veio salvar todo mundo. Eu dou para você. Eu te devolvo o planeta. É isso que você quer? Ele tinha poder para falar isso para Jesus? Tinha. O planeta é dele? Deus criou o planeta, é de Satanás? É. Quem deu o planeta para Satanás? Adão e Eva. Adão e Eva foram criados para administrar o planeta. Rejeitaram a Deus e ofereceram a administração para Satanás. Tanto é que o próprio Jesus falou assim, está vindo aí o príncipe desse mundo. Não sou eu. Eu não tenho nada a ver com ele. O príncipe desse mundo é Satanás. Por que Satanás foi naquela reunião celestial famosa ali, onde a gente vê essa história no livro de Jó, onde estavam reunidos todos os representantes dos mundos? Por que Satanás entrou no céu se ele foi expulso do céu? Porque ele tinha direito de entrar. Por quê? Porque ele não estava entrando para ser anjo celestial, ele estava entrando como representante do planeta Terra e era uma reunião de representantes dos planetas. Ele foi com o crachá de terra. Eu vou entrar. Por quê? Porque eu represento a Terra, não é reunião dos mundos aí. Eu sou representante da Terra. E Deus expulsou ele da reunião? Não. Ele é o nosso representante. Quem escolheu? Nós. Cada um tem o representante que merece. Ué, a gente que escolhe, né? Os nossos líderes políticos, vereadores, prefeitos, quem que escolhe? Nós. A gente tem mania de falar mal do político, né? Da onde saiu o político? Do outro planeta? Ah, eles são corruptos. Ele saiu daqui, ó, do nosso ambiente social. Eles são representantes nossos. Se ele é corrupto, ele já era antes. Ele não é bonzinho e virou bandido lá. Ele já era bandido aqui, né? E aí a gente põe a culpa. Não, Satanás, eu não. Ele me fez pecar. Não, ele não me fez pecar. Agora, se eu for bater de frente com ele, realmente eu vou pecar sempre.
porque eu não tenho condições de enfrentar. Ele é muito mais poderoso que eu. Se eu entrar no quintal dele, como ele escreveu, ele vai nos reclamar. Falar, é meu. Por que quando Jesus foi ressuscitar Moisés, Satanás tentou impedi-lo? Na Bíblia. Falou, opa, Jesus, você não pode ressuscitar ele, não. Ele tinha razão em dizer isso, Satanás? Tinha. Por quê? Moisés é pecador, o salário do pecado é a morte, não pode sair daqui não. Jesus falou assim, Satanás, fica na sua aí. Não se mete, o Senhor te repreende, você não sabe o que está acontecendo, não sabe nada que está acontecendo. Legalmente, ele tinha razão. Moisés estava fazendo hora extra no céu lá até a morte de Jesus. Eu vou pegar água que eu engasguei aqui. Até a morte de Jesus, Moisés estava no céu, mas não estava salvo. Olha só, ele dependia da morte de Jesus, né? Assim como Elias, estavam no céu ali, esperando a confirmação da sua salvação. Acho que ninguém torceu mais para a morte de Jesus e a ressurreição do que Moisés, Elias e Enoque. Estavam ali, aí, se ele perder, nós vamos ter que ir embora, né? Estava lá. Então, e outra, ele vai dando esse processo, né? Ninguém acorda. Vou pecar hoje. Hoje eu vou esculachar. Hoje eu vou trair minha esposa. Uma minha amiga do trabalho. Ninguém faz isso. É um processo. Começa onde? Na cobiça. E a cobiça nossa começa onde? Olhar. Fato, condição, coisas que vão nos atraindo. E aí, essa atração vai nos seduzindo. O que é sedução? Não é algo também assim, né? É algo que tem um processo, você vai entrando, vai se enredando, e quando você percebeu, já está fazendo. Acordei com uma vontade de matar alguém hoje? Acho que eu vou meter bala. Não é assim. Você vai, alguém fez algo que você não gostou, né? Você vai pegando aquele ódio, vai alimentando aquilo no coração, vai alimentando, uma hora aí você começa a ter ideia, você fala assim, bem que ele podia morrer, e aí eu começo, como é que eu faço para matar ele? E aí você vai planejando, até que a pessoa cometa o delito. Então é um processo lento, gradual, primeiro, na maioria das vezes, gostoso. Por que você peca? Você já parou para pensar nisso? A gente peca porque é gostoso, você não peca, se doesse, né, fedesse, não, a gente faz porque satisfaz alguma coisa no nosso coração, nem que seja passageiro, nem que seja temporário, nem que seja algo muito rápido, como drogas, por exemplo, que as pessoas usam, e nunca usei nada, mas pelos relatos que a gente vê, por exemplo, o crack, as pessoas viciadas em crack, o efeito do crack é segundos, a pessoa fuma a pedra de crack, alguns segundos ela fica lá alucinada, daqui a pouco passou. Por isso que ele fuma uma atrás da outra, porque passa o efeito, e precisa de novo. Mas ele, a pessoa não acordou, estava bem na igreja, falou assim, putz, acho que eu vou fumar crack, viu, mas legal. Não é, né? É algo que vai acontecendo gradativamente, até que a pessoa cometa o crime, né, o pecado. Bom, vamos ver lá em Gênesis, último personagem para a gente ver, Caim. Você já pensou que Caim é o primeiro ser nascido de reprodução humana? Né? Adão e Eva foram criados por Deus diretamente. Caim não, Caim foi concepção, né? Imagine, coisa mais linda que devia ser. Imagine o nenê Caim, coisa mais maravilhosa que devia ser. Quase perfeito, porque já foi concebido em pecado, mas mega inteligente, né? Recém-saído ali da criação. Imagina a capacidade intelectual dessas pessoas, né, de Caim. A gente estuda, esquece as coisas, né? Nelson, não vem fazer assim não, porque você não esquece nada. O Nelson, né? Nelson é outro tipo de pessoa, não vale, né? A gente, pessoas normais, assim, do planeta, né? O Nelson, eu falo, a gente estuda e esquece, ele assim, você não vale, Nelson. Aí, a gente está lá, né? Vendo ali o Caim. Imagine
Não dá para a gente imaginar a dor de Adão e Eva, quando Jesus vem e fala para eles, viu, você pecou, vocês vão morrer. E Jesus apresenta o plano de salvação para eles. Eu amo vocês, vocês pecaram, mas eu quero continuar com vocês mesmo assim. Vocês precisam morrer, só que para substituir vocês, eu vou morrer. Imagine Deus falando isso para eles. Eu vou morrer no seu lugar. Por enquanto, até que eu morra, cada vez que vocês pecarem, vocês vão matar um bicho desse daqui. Você já matou algum bicho? Eu não, só rato, acho que eu matei. Dá um dozinho assim, só uns pouquinhos para eu passar, mas se você pegar e cortar a garganta de uma ovelhinha lá no paraíso, né? Lá no era isso que eles tinham que fazer. Ou Jesus fez a roupa de pele para eles da onde? E eles mataram, eles acabaram de pecar. Estão arrependidos mesmo? Então cada um mata uma ovelha e eu vou fazer uma roupa para vocês. Caim e Abel cresceram vendo isso. Com certeza, quando crianças, por que isso está acontecendo? Falou assim, porque papai e mamãe pecaram. E Jesus apresentou para a gente que ele vai nos salvar, ele vai vir aqui, vai morrer no nosso lugar. Então, cada vez que a gente pecar, a gente tem que matar. Mas não quero, dá dó. Não, mas é assim, porque é a nossa culpa, causa isso. Eles cresceram. Quantos anos eles tinham quando conta a história? Não sabemos. Já eram adultos. Adultos para nós é 30 anos, 20 anos para eles era 500, né? Vai saber. Eles eram adultos. Estavam lá, dia a dia, vendo os pais fazendo sacrifício. E eles também fazendo sacrifício. Agora eles já eram adultos independentes, não estavam sob a tutela dos pais. Abel foi cuidar dos animais, Caim foi ser agricultor. Bom, com certeza, Caim nunca gostou daquilo. Estranho esse negócio de ficar matando bicho sangueira. Imagine você, imagina a situação. Você pega um altar, uma mesa assim, você põe uma ovelhinha viva, aí você pega e corta a garganta, escorre aquela sangueira, tudo lá, para Deus aceitar isso. Horrível. Não é que Deus fica feliz com a morte do bicho, é para a gente sentir o peso do que é uma morte inocente no nosso lugar. Certo? É para isso. Não é porque Deus fala, morreu mais um bicho, gostei. Não, não é. É para a gente sentir o peso. Para o ser humano sentir o tamanho do impacto que é o pecado. Caim aos poucos, né? A Bíblia não vai falar, mas com certeza aos poucos ele vai falar assim, tá certo isso. Tive uma ideia, vou fazer uma oferta mais legal. Ao invés de o meu irmão oferece animais porque ele queria animais. Eu vou oferecer as hortaliças ali que eu cuido, as frutas. Aí ele olhou o altar do irmão, olhou o dele e falou, meu altar está muito mais legal. Muito mais bonito, colorido, frutas. Imagina as frutas e as verduras que ele pôs ali, espetáculo que devia ser, né? Esses dias eu vi, acho que minha filha que estava mostrando, falou, pai, frutas grandes, pessoas que cultivavam grandes, as pessoas com puta frutona, assim, foto. Hoje em dia, imagina lá, né? Se quando os espias entraram ali na Palestina e trouxeram um cacho de uva em 2 pessoas, falaram, história da Bíblia. Mas hoje em dia as pessoas cultivam coisas enormes. Bom, imagine o altar que ele fez, lindão. Putz, aí sim, hein? Gostei do meu altar, ficou bom pra caramba. Mais bonito que o do irmão, cheio de sangue. Aí Deus consome a oferta de Abel, aceita a oferta, e as frutas do Caim estão lá. Ué, mas não gostou? Será que ele ofereceu porcaria para Jesus? Acho que nem tinha porcaria naquela época, né? Fruta feia, acho que devia ser só coisa boa, né? Mas por que não aceitou? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Já pensou? Ele não ofereceu porcaria, ele ofereceu o melhor que ele pôde. Por que a oferta dele foi rejeitada? Foi frescura de Deus? Por que não aceitou?
Já pensou nisso? Porque não é o que Deus queria. Ai, mas o que tem? Tem porque não fazia nenhum sentido. Acabamos de falar por que a oferta deveria ser a morte do animal. Para representar o próprio Jesus. As frutas não representam. Nós, hoje em dia, vivemos uma sociedade em que nós queremos fazer o que nós queremos e queremos um Deus que aceite tudo o que eu faço do jeito que eu quero, porque eu quero. Eu quero um Deus que se submeta à minha vontade. Ele é Deus, ele aceita, ele ama tudo. Como a gente comentou na classe, né? Todos os caminhos levam a Deus, tudo que eu fizer Deus vai aceitar. Não, não vai. Não vai. Para Deus é do jeito que Deus pediu. Simples assim, Deus pediu isso. Ah, não, mas eu faço assim por quê? Porque eu quero. O que era essa oferta do Caim? Era o retrato, era a materialização de um coração prepotente, egoísta, e que não fazia o que Deus queria. Não era um coração submisso a Deus, era um coração prepotente. Eu faço e Deus vai ter que aceitar o que eu faço. Quem é superior nesse pensamento? Eu. Deus tem que aceitar o que eu faço do jeito que eu faço, porque Ele... E aí a gente tem o primeiro beicinho da história, né? Primeira birra da história. Onde que eu coloquei meus óculos? Ah, tá aqui. Primeira birra da história foi a de Caim. Quando ele olhou e viu que a oferta do irmão foi aceita e a dele não, ao invés dele se sentir mal por ter feito o que Deus não queria, ele ficou bravo porque Deus não aceitou. Quando o filho da gente faz isso, o que a gente faz? Marcião, se Mateus fizer isso, você faz o que com ele? Mateus. Está vendo, né? Por quê? Ah, mas eu quero. Minha filha era pequenininha, uma vez ela... Não lembro o que era o tema, a gente estava no shopping. Um domingo à tarde, vai pouca gente no shopping, e ela se jogou no chão. Não lembro o tema, não lembro o assunto. Eu e a Carolina nos escondemos numa loja. Quando ela olhou, cadê o pai e a mãe? Né? Para ver o que ela ia fazer. Daí a gente logo apareceu, lógico, para nenhum segurança pegar a criança, né? Coisa. E ela murchou, falou, viu? Tá louco, né? Parou aí. Não sei se Caim se chegou a se jogar no chão, mas que ele fez a primeira birra da história, fez. Aí, agradou-se, o verso 4, né? De Gênesis 4. Gênesis 4:4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ficou de bico, é o primeiro bico da história. Ficou chateado mesmo. Com todo mundo, menos com ele mesmo. Ficou com Deus. Você já ficou bravo com Deus? Eu já. Você já ficou com raiva de Deus não fazer o que você quer? Eu já. Você já parou de falar com Deus? Eu já. Não falando do exemplo dos outros, no exemplo de mim. Se eu vier aqui ficar apontando os erros dos outros, não adianta nada, né? A gente não faz o que Deus quer, as coisas não dão certo, aí você fala assim, nossa, Deus não me ama mais. Deus não gosta de mim, gosta de todo mundo, menos de mim. Né? A gente faz assim, eu já fiz um monte de vezes assim. Imagine Deus vendo a gente, você né? Ficou de bico e começou a ter inveja e raiva do seu irmão. Outra coisa que o ser humano faz. Eu peco e o acerto do outro me incomoda. Coisa mais gostosa que existe para o pecador é achar alguém que peque, entre aspas, mais que ele. Eu olho assim, vejo o Sérgio esculachando alguma coisa e falo, estou melhor que ele.
Como assim? Não tem melhor, pior. É pecador ou não é pecador? Né? Ah, eu não vou mais na igreja, porque lá tem gente muito pior que eu. Falei, daí? As pessoas não falam isso? Ah, eu não. Ah, só tem gente falsa lá, não vou lá. A gente pensa assim, igual Caim. Deus, com muita paciência, fez o quê? Foi conversar com Caim. Falou, Caim, o que está acontecendo com você, filho? Verso 7, verso 6. Então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Vamos conversar, Caim, vem cá, o que está acontecendo? Conta para mim. Aí no verso 7, Deus dá a resposta do que está acontecendo. Ó, se você proceder bem, não é certo que você será aceito, você está com raiva de um erro seu, mas você não está com raiva do erro, você está com raiva de mim, porque você errou. Não é certo que se você fizer as coisas certas, você vai ser aceito? Continuando. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se você não se arrepende do seu pecado, o seu pecado jaz à sua porta. O que é isso? Tem dois significados da palavra jaz, ou do verbo jazer, que está aí na Bíblia. Estar parado, quieto, imóvel, ou estar morto. Antigamente era muito comum, nas lápides dos cemitérios, falar, aqui jaz José. Né? Ou seja, está morto lá, o seu José não vai sair de lá, está parado, morto, está lá. Aqui Deus, não é ninguém diferente, um escritor, Deus falou assim, ô Caim, se você procede mal, o seu pecado está parado na sua porta, você vai entrar e sair de casa, vai estar lá o tempo todo, você não vai, ele vai te acompanhar. Ele vai te acompanhar, vai estar ali, o tempo todo, vai ficar uma coisa na porta da sua casa. Pensou se abre a porta da sua casa, tem um cadáver na porta da sua casa? Liga para a polícia, né? Tá lá o Nelson, todo bonitão, de terno, vai lá sair de casa para o escritório, vira para a Lu, permite-lhe ofertar um ósculo de bom dia e tal, e dá um beijo nela. Nós, meros mortais, falamos assim, amor, dá um beijo, né? Mas o Nelson é diferente, polido, né? Tá lá. E vai lá, presuntão, na porta da casa dele. Lu, liga para a polícia que eu estou ocupado. Pula o bicho lá. Pá. Ele volta à noite, está lá ainda. Você não ligou para a polícia? Liguei, mas não veio ninguém buscar, está lá. Dia seguinte, pá. E passa. 1, 2, 3 dias, um mês, um ano. Chega um ponto que ele abre a porta e fala, bom dia, bom, beleza? Pá. Chega a visita, não, ele está sempre aí, esquenta a cabeça, não faz mal para ninguém, tá? Acostumou. Você já acostumou com seus pecados? Já. Em alguns textos da Bíblia fala pecados acariciados, aquele que acompanha a gente em todo lugar. Uma vez eu estava vendo uma reportagem de esportes, acho que era Esporte Espetacular que estava vendo, não lembro. E ali estava mostrando, muitos anos isso, 2 jovens que eram maratonistas em Minas Gerais. E mostrando o dia a dia deles, eles eram coletores de lixo, eles trabalhavam em caminhão. Então mostrava o dia a dia difícil deles, né? E desce, corre, pega saco e põe no caminhão, tal. E à noite eles paravam, daí eles iam correr. Então eles andavam e corriam o dia inteiro, difícil a vida e tal. E no lixo, né? Naquele caminhão de lixo, tal, segurando naquela barra ali, com a cara enfiada dentro do lixo. Já passou o caminhão de lixo na frente da sua casa? Você sente de longe, né? Desagradável pra caramba. No trânsito, tá perto ali, tal. Agora você imagina você trabalhar com aquele negócio no nariz ali. E a repórter, em determinado momento, pergunta para eles assim, como é que é isso aí? Como é que vocês aguentam? A resposta foi muito simples. Acostuma. Acostuma.
A gente acostuma com o mau cheiro do pecado. A gente acostuma com a podridão do pecado. E Deus não pode participar disso. A gente acostuma a brincar no quintal do capeta. Jogar bola com ele lá. E o que está no quintal dele é dele. Puta, Adriano, mas você veio esculachar com a gente hoje. Eu falei, não é, a intenção não é essa. Nem deixar ninguém triste, é só deixar a gente alerta. Eu vou encerrar com João, apóstolo amado. João escreveu lá no fim da sua vida, ele já era idoso, né, quando ele escreveu as 3 epístolas. Não é o Evangelho, tá, gente? Lá nas epístolas, lá no finzinho da Bíblia. 1 João. Tem gente que fala assim, João escreveu tanta coisa bonita, né? Daí, quando foi escrever o Apocalipse, estava louco, já escreveu um monte de bicho. Tá? O primeiro livro que ele escreveu foi Apocalipse. Né? Depois ele saiu da prisão, escreveu o Evangelho e as epístolas. Já estava velhinho. E aí ele chama nós de filhinhos, né? É muito conhecido, 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Estudamos na escola sabatina aí que Jesus ascendeu ao céu e deixou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, né? Da justiça e do juízo. Qual é a função de Jesus no santuário? Me defender. A função dele é advogar. Deus Pai, sua função é julgamento. Satanás, sua função é acusar. Jesus no santuário, sua função é intercessão, de advocacia e de substituição. A advocacia de Jesus é a substituição dele por nós. Satanás chega para mim e fala, você, Adriano, chega para Deus e fala, Adriano tem que morrer porque ele é pecador. Jesus vai chegar para Deus e vai falar, o Adriano pode entrar nas mansões celestiais porque ele aceitou o sacrifício que eu fiz. Ele está substituído. Próximo. Assim vai. É isso que Jesus está fazendo lá no santuário nesse momento. Então, o sermão era para a gente colocar os pingos nos is, né? Satanás é forte? É poderoso? É mais forte que eu? Sim. Vai ganhar sempre de mim? Vai. Mas não existe nada na terra nem no universo capaz de fazer com que eu seja derrotado se eu estiver de mão dadas com Jesus. Quando eu me ajoelho, o que Satanás faz? Corre. Treme. Ele não tem poder sobre mim. Ele não tem poder sobre você, por mais fraco. Por isso que Paulo vai falar assim, a nossa briga não é com ele, é com entidades que a gente não vê. Então nossas armas não são armas terrenas, nossas armas são armas espirituais. É Espírito Santo, é joelho no chão, é oração. Aí eu vou vencer. Aí o mais débil, o mais pobre, o mais fraco vai ser mais do que vencedor nas mãos de Jesus. Que a gente possa lembrar disso ao longo da semana, que a gente já tem um vencedor, que a gente já ganhou, e basta a gente aceitar, né, que Jesus faça isso por nós.
isso, Deus, agradecemos as suas bênçãos, pedimos que nos dirija em paz para os nossos lares e que nós possamos lembrar sempre que o Senhor morreu por nós, nosso preço já está pago, e que nós possamos logo nos encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Receba